inicialmente o nosso boa noite a todos, desejando e rogando a Deus estejam todos satisfatoriamente bem para acompanhar esses momentos de prece, de reflexão íntima. E nós, por isso, então, convidamos para que, pelo pensamento, nos transportemos àquele grande salão, onde lá, alinhados, sentados de forma confortável, possamos ouvir a prece e também manifestar o nosso desejo íntimo através da prece individual, para agradecer a oportunidade da existência, da vida que temos, de tudo aquilo que nos cerca, dos nossos irmãos, familiares, amigos, que nos dão sustentação, de tudo aquilo que nós amealhamos, reunimos em torno de nós, que serve de base e sustentação para que a vida física aconteça. Então, a nossa gratidão inicial e rogando também a Deus esteja conosco, nos dando força para superar as dificuldades da vida, forrando assim da fé necessária, da fé esclarecida, que nos dá sempre aquela resposta sensata e coerente para tudo quanto é questão que é possível ser levantada diante da nossa própria intimidade inicial. Nesse fim de tarde e noite dessa segunda-feira, nos cai o capítulo 21, item 8 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas, para que não creiamos em todos os espíritos. Assim também nós podemos dizer que não devemos crer em todos aqueles que se encontram encarnados, até por uma questão de bom senso. A boa-fé é necessária, evidente, mas sempre podemos também estabelecer, quando houver alguma incoerência naquilo que nos façam, que nos digam, que nós acendamos assim essa luzinha interior da desconfiança para verificar, através da própria analogia recomendada do Evangelho, que é sabermos se uma árvore é boa ou má pelos seus frutos. Se o fruto é amargo, ele não é realmente condizente com tudo aquilo que o Cristo pregou. As palavras podem ser melífluas, como diz o Evangelho, doces, suaves, mas nós temos que nos atentar para o fundo, para o conteúdo moral que elas expressam e verificar, do contrário, se é um fruto doce, se expressa na razão direta aquilo que o Cristo nos trouxe como ensinamento, parábolas, se diz realmente da aplicação da bondade, do bem comum para todos, né? Se utilizamos do perdão, né? Dessas questões todas que nós conhecemos que o próprio Evangelho contém. Mas o item 8, eu peço licença para fazer a leitura de alguns trechos que nos diz assim, fala dos falsos profetas, e o falso profeta aqui significa que algo não está corretamente colocado. Falso porque usa da falsidade, essa expressão, né? Semeia, então, algo que não deve ser cultivado. E profeta, na acepção do Evangelho segundo o Espiritismo, não é aquele propriamente que desvenda ou que prediz o futuro, antecipando-o, mas aquele que traz à luz da razão os ensinamentos do Mestre Jesus para a humanidade como um todo, trazendo esse conteúdo moral elevado, né? Os profetas profetizavam com essa intenção, de trazer a boa nova como forma de pregação, de trazê-la para que todos pudessem ter acesso a essa palavra, tivessem ou não o Evangelho junto a si, mas como meio de divulgação também. Então, sobretudo, o profeta também seria um apóstolo, aquele que propaga a mensagem do Cristo. Mas o item 8 nos diz assim, se vos disserem o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Aqui ele já está advertindo, Jesus está nos dizendo que serão vários, né? Numerosos os falsos profetas. Então pede para que a gente não vá, né? Que mantenhamos-nos em guarda, quer dizer, com desconfiança com essa situação. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má.
Se, porém, forem doces e salutares, direis: nada que seja puro pode provir de uma fonte má. E aí continua: é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. São os que se dizem vestidos do poder divino, se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão. Isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia todos os corações. Em apoio às palavras, acrescentam os atos. Podereis então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então, nessa hora, nada mais natural que antes de estarmos assim acreditando em toda a manifestação de cunho mediúnico, da onde provém as comunicações espíritas, como nós sabemos, tenhamos o bom senso de colocar tudo sobre o crivo da razão, ponderando se aquelas palavras, primeiramente, dizem respeito a esse evangelho que prega a indulgência, o amor, a bondade, enfim, a caridade, e se elas estão de forma coerentemente colocadas e se existem atos e atitudes daquele que fala que possam abonar essa conduta. Isso serve para que a gente possa compreender que no mundo existe sempre essa dualidade, principalmente no mundo de provas e expiações, ora em processo de regeneração, em transição para o mundo de regeneração, nós tenhamos essa capacidade, quer dizer, quando nós entendemos que a boa-fé deve imperar entre os homens, é natural que em alguns momentos essa boa-fé que acredita em tudo, porque acha que tudo está devidamente colocado, que o bem sempre existe, etc. e tal, nós devemos ter esse cuidado de nos colocarmos em guarda, como eu recomendo o Mestre Jesus, para que a gente não saia acreditando piamente em tudo aquilo que nos é dito. Coloquemos a razão para refletir se as palavras que nos dizem, a mensagem, se o conteúdo realmente corresponde a um alto grau de capacidade moral daquele que fala. Sobre tudo isso, porque sempre que nós assim nos posicionarmos, dificilmente nós seremos vítimas ou envolvidos por essas manifestações, às vezes provenientes de fonte duvidosa. Então, pede que se faça esse critério do bom senso, que não se siga piamente acreditando em tudo sem colocarmos no crivo da razão. E assim nós até estendemos essa manifestação para que entre nós encarnados também haja esse tipo de conduta e de precaução, né? Para que a gente tenha realmente a capacidade de discernir, de comparar, de fazer as nossas escolhas. Mas o Evangelho é claro nesse capítulo de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então é como se fosse uma vacina para nós outros, para entendermos nesse momento em que nós nos encontramos, ainda no mundo de provas e expiações, como dizíamos, no processo da transição para um mundo regenerador, um mundo melhor, onde fatalmente essas entidades não terão mais vez de estar entre os homens. Então nós ficamos com essa reflexão nesse final de tarde, quase noite, ainda do nosso inverno, e pedimos a Deus que proteja o nosso lar, os nossos familiares, a nós mesmos, dê força àqueles que estão nas suas provações mais agudas, na dificuldade, onde a doença tem a preponderante sobre a saúde de cada um, possam eles sentir-se amparados, ajustados a esta digamos assim, vibração que nós emanamos, cada um rogando pelos seus familiares, amigos, seus próprios conhecidos, mas de modo geral, rogando por toda a sociedade. Esse é o nosso papel como cristão, desejar o bem de todos, e assim nós nos manifestamos nesse final de tarde, agradecendo sobretudo a paz que nós sentimos agora, a tranquilidade que nos invade e a convicção desta fé que nós desposamos na certeza de que está tudo sob o controle de Deus e que Ele possa nos conduzir segundo a sua própria vontade, acima dos nossos desejos. Rogando ainda, estejam Ele entre nós, no nosso convívio diário, nos dando aquela sustentação para nós enfrentarmos toda e qualquer dificuldade
da nossa existência. Que a paz e o amor do Mestre estejam entre nós, conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.